Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nos ouvindo. Está começando mais um Sindicast, o podcast do SindPQ. E hoje a gente veio com um tema muito interessante, um tema importante. E estou aqui com meus amigos, colegas de trabalho, Fábio Zambello, João. Queria que vocês se apresentassem primeiro, dizer aí o nome de vocês, onde vocês trabalham, como que funciona. Nosso tema de hoje é sobre a segurança e saúde do trabalho e a gente vai conversar sobre isso. Vai lá, Fabião. Você é da casa. Fábio Zambello. eu sou hoje especialista em segurança no CNPEM, já são 20 anos lá já servindo no CNPEM, já passei por vários grupos e agora acho que eu cheguei no momento, porque de tanto ver coisa errada hoje a gente faz a certo. E de fazer também, Zambello? De fazer, lógico. Aprende fazendo também. Eu sou o João Moretti, sou responsável pelo SESMIT, né, engenheiro de segurança do trabalho. Estou lá nesse ano 10 anos, em setembro. Entrei como engenheiro de segurança do LNLS para as linhas de luz. Aí em 2015, junto com o Ronaldo, que está há 26 anos, né? 26 anos. Em 2015 eu assumi o SESMIT e o SESMIT saiu do LNLS e foi para o CNPEM. Então, SESMIT, para quem está nos ouvindo aí. Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Legal. Isso. Bom, no dia 28 de abril a gente teve o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho e também foi o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Por isso a gente comemora o Abril Verde, né? Eu trouxe aqui um pequeno histórico para a gente relembrar algumas datas importantes aí relacionadas ao nosso tema. Então, em 1919, a gente tem a criação da Organização Internacional do Trabalho, a famosa OIT. Em 31, a gente tem a Lei de Sindicalização, que é um marco da institucionalização do sindicalismo, né? Que está sempre correndo junto com a questão da medicina e da segurança do trabalho, né? A gente vê isso cada vez mais forte, tanto no passado, no período fortemente industrial, quanto no presente, que a gente tem novos desafios aparecendo aí e os sindicatos estão trabalhando conjuntamente, né? Em 41, a gente teve a regulamentação da Justiça do Trabalho. Em 43, criação da CLT, que unificou as leis trabalhistas e também inseriu os direitos dos trabalhadores na legislação brasileira de forma mais definitiva do que a gente tinha anteriormente, né? Em 66, criação da Fundacentro, que é um órgão governamental de pesquisa em saúde e segurança do trabalho. Em 78, a gente tem a criação das famosas normas regulamentadoras, né, NRs, que agora passam a enxergar a medicina e a segurança do trabalho de uma forma um pouco diferente, mais sobre um caráter preventivo do que propriamente corretivo, como a gente tinha até então, né? E aí, em 91, a lei número 8.213, que implementou os planos de benefícios da Previdência Social, dentre eles o auxílio voltado aos trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho. Esse histórico é importante a gente trazer, porque ele faz um pouco desse paralelo do presente e do passado, né? E de qual é o caminho que a gente tem percorrido até aqui com relação a esse tema. Então, se a gente pensar na década de 70, estima-se que 1,7 milhão de acidentes de trabalho por ano aconteciam no Brasil. O Brasil era recordista no mundo. Era 40% dos profissionais sofrendo lesões de trabalho. Então, 40% de toda a força de trabalho brasileira sofria acidente de trabalho, lesões. E é um número extremamente absurdo, né? Então, houve muita pressão, inclusive externa, né, internacional. E aí, em 72, a gente tem regulamentada a formação técnica em segurança e medicina do trabalho, que tornou esses profissionais, inclusive, obrigatórios dentro das empresas que tinham mais de 100 funcionários. Então, eu queria que vocês comentassem o que faz o setor de segurança do trabalho dentro da empresa, né, e o que faz esse profissional. Tá. Depende muito da atividade da empresa, né, Pedro? Uhum. A gente pode pensar, por exemplo, na indústria da construção, tem riscos específicos, né? Tanto queda de altura, movimentação de maquinário pesado. Na indústria de produção você tem máquinas, onde são as principais causas de acidentes, né? Você tem 15% dos acidentes de trabalho acontece com máquinas e equipamentos. Só que das fatalidades a maior parte já é na indústria da construção, que você tem queda de altura, né? O que faz esse profissional? Ele, sobretudo, é um prevencionista, né? Ele pensa, trabalha com as equipes, trabalha com a alta administração, porque sem apoio também você não consegue desenvolver o que prevê essas normas regulamentadoras, né? A gente vai entrar nos assuntos aí, tanto das normas regulamentadoras serem de 1970, né? Da década de 70, e qual a realidade de hoje para isso. Teve modernização, teve alteração, e
qual a aderência disso para a segurança do trabalho atual. Vou falar o que a gente faz dentro da questão do escopo do nosso trabalho no CNPEM, né? Então, a gente tem tanto máquinas e equipamentos, a gente tem construções, né, Fábio? Não, lá tem de tudo, né? Tem de tudo. A gente brinca que são 36 normas regulamentadoras, né? A maior parte se afeta o CNPEM, afeta a nossa rotina diária, porque não é só o laboratório, não é só uma atividade específica dentro do laboratório. Você tem o seu grupo mesmo, cara. O que vocês fazem lá de projetos lá, né? Então, a gente interage tanto nos trabalhos em altura, espaço confinado. Então, tem norma regulamentadora para tudo isso. Até lá no projeto, no seu grupo, tem a NNR 17. Exatamente. Ergonomia, né? Tá. E tem interações deles também, não só nas normas regulamentadoras, né? Questões da própria CENEM, né? Com proteção radiológica e até, acho que é interessante um dia chamar a Fernanda aqui também para conversar sobre proteção radiológica, é especialista no assunto, domina muito a área. Então, varremos praticamente todas as normas regulamentadoras. Nosso trabalho é ser prevencionista, mas traduzir essas normas regulamentadoras não é chegar e ler para as pessoas, olha, o item 1 fala tal. Cara, eu preciso entender o público nosso, né? Você sabe que o nosso público é diverso, a maior parte é jovem, mas você também tem os caras que são resistentes. Então, você tem que falar uma linguagem que consiga traduzir para essas pessoas a importância do conteúdo dessas normas regulamentadoras. É esse basicamente o nosso trabalho. O Fabião já representa o outro lado da força, né, Fabião? E hoje faz parte do SESBIT, né? Cruzou essa linha aí, né? Não, mas lá, de qualquer forma, assim, a gente trabalha muito com todos os profissionais, né? Eu mais ligado na área química, né? Mas a conversa é com todos e sempre tentando mostrar, através de conversa, as normas, né? Porque acho que é importante a gente trazer o pessoal para a gente, não, né, afastar, falar, não faça isso, não pode fazer isso, você tem que usar isso. Não, se você não usar, pode ser que aconteça por conta disso, né? Então, a gente dá muito treinamento, né? Então, é uma coisa assim que acho que diminuiu bastante no laboratório de um tempo para cá, depois acho que até da pandemia, foi assim, a gente aumentou muito em treinamento, né? Então, assim, esses treinamentos faz com que você pode transportar um cilindro de gás sem deixar cair, você vai instalar um regulador sem deixar vazar, né? Que você vai usar um produto químico dentro da capela, né? Tem todo o transporte de produtos, né? A gente tem treinamento de NR a 35, então você faz, né? Então você sabe que você tem que usar o cinto, então assim, tem vários treinamentos que a gente dá e a gente cobra em cima do treinamento, né? Então você tem um treinamento, então você sabe que você tem que utilizar de EPI e assim vai, né? Então acho que isso é muito importante também pro desenrolar das NRs da vida, né? Vamos pensar assim. O que ele chama de treinamento, temos treinamentos normativos, sim, mas o que a gente gosta de chamar de diálogo, né? Inclusive com o seu grupo, a gente faz com alguns grupos focais o diálogo de segurança, né? Semanal, que são as meninas e o Matheus, né? Então, tem as duas Emilys, a Beatriz, que fala da parte do meio ambiente, que também é algo extremamente importante nos dias atuais, questão da sustentabilidade. E o Matheus também vai falar da questão de segurança do trabalho, que às vezes é mais técnico, ele precisa explicar como funciona um talabarte, um cinto, um sistema que seja mais técnico da praia dele. E a gente chama de diálogo porque a gente gosta de ter o feedback da parte de vocês. E isso melhora o nosso trabalho, né? Então, acho que, basicamente, o que eu gosto de trazer para o pessoal é assim, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. A gente tem que ter humildade de aprender com todas as pessoas, aprender nos grupos, porque às vezes a gente vai falar o que a norma regulamentadora está falando. Chego lá, eu vou dar o exemplo do projetos, porque você é do grupo de projetos. Vocês chegam lá e dão um feedback totalmente disruptivo com o que a gente entendia daquele assunto. Cara, quem entende da frente de trabalho são vocês, né? O que a gente traz é o background da legislação. E o que a gente já vivenciou. Eu antes de trabalhar na indústria química, não, na indústria de pesquisa, vamos dizer, né? Eu não sei nem classificação ali. Universidade. Não é universidade também, não, para que às vezes falam isso. Também não é. Mas assim, na área de pesquisa, antes disso, eu era da área metalúrgica. Então, você tinha outro tipo de interação, né? E ali, no CNPEM, eu creio que nas universidades também, nos outros centros de pesquisa, o diálogo seja mais reforçado e seja mais importante ainda o diálogo. Porque as especialidades estão ali, cara. Vocês que dominam a arte, a gente só traz o background daquele assunto, né? Tanto que o Fábio, ele
acho que é das raras exceções que domina o assunto finalístico, né? Que ele montava as instalações de gases, ele era líder do grupo de ambientes de amostra do LNLS antes de entrar no CERT, né? Então é isso, cara. Acho que o que a gente faz? Traduz as normas regulamentadoras, tenta buscar o diálogo com as pessoas e é aquilo que eu já te adiantei, a gente tem que ter um mindset, não gosto nem dessa palavra mindset, cara, mentalidade, né? Porque hoje está muito mastigado isso também, né? Tem que ter a mentalidade que a gente é quase como família, cara. Gostar das pessoas como se fossem pai e mãe e dos mais novos como se fossem filhos, cara. Tratar dessa forma, porque é só assim que você consegue fazer segurança de verdade. Se você chegar, isso que o Fabião falou, cara, não pode ter reagente controlado aqui, o cara vai esconder na gaveta. Isso eu escutei de gente da alta e a pessoa está totalmente correta, cara. Se você for na força, cara, nunca vai ganhar. Então, assim, tem que ensinar. Às vezes, gera encrenca. Às vezes tem que impor, cara, né? Não tem jeito. Quem tem filho sabe disso, cara. Chega uma hora, já deu, acabou a brincadeira aqui. Vai chorar, vai ter encrenca, vai ter briga, mas é pelo bem da pessoa também, né? E aí tem a responsabilidade técnica, que eu tenho a responsabilidade técnica em certos assuntos, o Fábio tem em outros. Então, aí o CREA vem em cima de mim, o CRQ vai em cima do Fábio, né? Então a gente responde para um conselho de classe também, né? É isso, cara. Então tem que tem que ter muito jogo de cintura, então, tanto do ponto de vista de fazer esse serviço, dessa transformação, né, das normas para fazer com que elas existam, né, na realidade concreta ali do dia a dia, da aplicação delas, além do trato interpessoal, que a gente sabe que é uma das coisas mais difíceis que se tem dentro de uma empresa, né, qualquer empresa. Ninguém ensina isso, né? Eu vou falar para você, eu comecei a aprender a dançar no SESMIT mesmo, cara, porque é jogo de cintura demais. Muito, né? Demais. Sim. Mas dança bem, cara. Tem várias amizades ali que eu não consegui, inclusive, e ele tem conquistado. Legal. Isso é uma coisa interessante, né? Da gente pensar, como você falou, enquanto uma família, né? De que esse cuidado se estende também para coisas que vão, às vezes, até além daquela aplicação específica que a pessoa está fazendo ali, né? Então, a segurança do trabalho e a saúde do trabalhador, elas vão para além do desempenho de uma atividade técnica específica. Diz respeito a todo o ambiente de trabalho, inclusive, né? Às vezes esse ambiente de trabalho pode até se estender para a casa da pessoa, né? Sim. Então isso é interessante. Como é que vocês pensam, e vocês poderiam trazer algum exemplo de como que se pensa saúde do trabalhador dentro do ambiente de trabalho de maneira ampla, para além das coisas que são especificamente técnicas ali? Ó, vou dar um exemplo que aconteceu no fim de semana comigo. Tava de óculos de segurança e chapéu. Depois eu fui podar uma bugavila, aquela primavera, sabe? Caiu galho na minha cabeça, tô com machucado aqui. Então, assim, estende dessa forma. Você faz uma análise de risco, mas como você está na sua casa, você faz ela de qualquer jeito, não é como se fosse trabalho, né? Mas acho que, do meu ponto de vista, a gente tem que olhar as principais causas de morte no mundo, as questões de saúde, porque, queira ou não, a gente está 1/3 da nossa vida dentro do trabalho, cara. Você passa ali dentro, então não adianta eu ficar olhando para questões de higiene ocupacional, que são coisas importantes, são regras existentes, a gente tem especialidades nisso, né? Eu sou especialista em higiene ocupacional também. Tem a Fundacentro, como você citou, que ela coloca normas, a gente segue padrões do NIOSH, é tudo muito importante, mas a probabilidade de acontecer algo com aquilo é muito pequena, muito remota, perante um ataque cardíaco, perante um AVC, perante um acidente de trajeto, de trânsito. Estou falando das principais causas de morte no mundo, cara. E isso pode acontecer você indo trabalhar ou não, você pode infartar no serviço ou não, você pode ir na sua casa, você pode ter AVCB, AVCB é outra coisa. Pode ter um AVC, né? Pode ter um AVC e pode ser no serviço ou não. Então, acho que isso se estende, né? Então, quando a gente fala de diálogo de segurança, a gente não coloca só temas de trabalho com talabarte, em cinto de altura. E isso é importante em casa também, cara, porque você já fez obra. A gente terceiriza tudo, daí chama o Zezinho lá que sobe no telhado de chinelo. Cara, eu subo no meu telhado. Lá. E sem cinto, sem linha de vida, sem capacete. Dando um exemplo, vou cortar isso aí. Tá louco, Fabião. Em casa. Não subo mais. Mas eu acho que vale a ideia, tanto assim, quando você vai construir, cara, pensa que alguém vai fazer aquele telhado para você. Alguém vai fazer uma instalação elétrica. Não é só segurança sua, da sua família, né? Eu acho que é isso. Além disso que a gente conversa nos DSS,
de novo, cara, não quero fazer distinção aqui, esquecer o nome de ninguém, você me ajuda, tá, cara? Eu até falei pra você, Pedro, eu queria que viesse o Ronaldo e o Matheus aqui. Mas assim, as meninas fazem o DSS, não falam só de cinto de segurança, elas falam, cara, o que você tá fazendo pra cuidar da sua saúde? É isso, porque uma coisa não é separada da outra, cara. O seu coração tá trabalhando, tá na sua casa cozinhando, assistindo TV, dormindo e volta pra trabalhar. A gente tem que cuidar lá. Se a gente não tiver um espaço de discussão sobre essas coisas, cara, desculpa, segurança do trabalho e saúde fica condicionado a um negócio que não faz sentido. De novo, são importantíssimos, cara. Em termos de higiene ocupacional, ruído, perda de audição, isso são males na indústria química, na indústria metalúrgica, na construção. A gente tem problemas com isso também. Estamos resolvendo, estamos trabalhando no que a gente consegue fazer. E são normativos, mas se você olhar de um ponto de vista de saúde coletiva, na sociedade, é a mesma coisa começar um bolo pela cobertura. Você tem que ir no foco, né? Se paretar as causas, 20% dos problemas resolve 80%. Cara, coração, parou tudo, vai fazer exercício, para de fumar, para de comer carne gorda e é isso aí, cara. Sim. Eu acho que é nisso que se conectam as coisas, né? Quer comentar, Zamilo? Ou trabalhar assim, se tiver todo esse problema, toma uma cervejinha que passa. A cervejinha dá uma aliviada no final das contas, né? E isso, Pedro, acho que eu não sei se você entrar nesse assunto, mas acho que já é importante a gente trazer, porque é uma ponte, né? As normas regulamentadoras, cara, elas são da década de 70. Então a gente precisa se adaptar a isso, principalmente no que se refere à NR4, que fala do quadro do SESMIT. Ali ela foi criada com engenheiro de segurança, como você falou, do técnico de segurança, médico do trabalho, a enfermeira, né, auxiliar de enfermagem. Ponto. Qual que é o problema? O que o Brasil é campeão hoje, cara? De futebol não é. Cara, a gente é campeão em ansiedade, cara. A gente é vice no mundo em depressão. Não fala em psicólogo nesse quadro, cara. Não fala de assistente social. A gente é campeão com problemas de Ler-Dort, cara. Não fala em fisioterapia, em fisioterapeuta. Então, assim, precisa ser revisado de um ponto de vista estatístico, de um ponto de vista real, de um ponto de vista... Qual que é o termo que se usa na área médica quando você tem várias doenças acontecendo sobre um... Bom, enfim, eu esqueci mesmo. Mas é tipo, como se fosse uma endemia, cara, um problema, sabe? Uma epidemia sobre certos assuntos que a gente ignora, né? De novo, cara, a questão da saúde ocupacional fica lá aquele mobralzão de sempre. Vamos lá fazer. Cara, de novo, é importante. Eu não estou falando para ninguém não ir lá visitar a Aline e fazer o ASO, tá? Lá é importante também, cumprir o PGR, o PPRA nosso. Mas assim... não é só isso, né? Não é só isso. E a gente está deixando passar o principal, cara. Tá passando um elefante na frente, tá se ligando com o ratinho, que assusta ele, cara. Não é... Tem que olhar, de fato, qualidade de vida. Temas de qualidade de vida, né? E essa é uma bandeira nova na direção ali do CNPEM. A gente está levantando isso. A doutora Renata, acho que você chegou a conhecer ela tem essa bandeira da saúde. Tô falando aqui, não fazendo propaganda do CNPEM, mas acho que é importante a gente ter esse olhar sobre a saúde das pessoas efetivas, cara. Sim. E isso tem que vir, infelizmente, cara, por peso de lei. As pessoas não vão fazer, as empresas particulares não vão fazer o negócio porque acham que é legal. Sim. Cara, se o cliente colocar ou se o governo falar, velho, você tem que fazer. Então, infelizmente é assim, né? A gente tem que entender o principal, cara. O que a gente está defendendo? A vida, saúde. É isso. E a saúde é um conceito bem amplo, né? Se a gente for pensar, né? Ela aborda diversos aspectos da vida humana ali e depende de diversos aspectos também, né? Então, acho que é isso. É entender o trabalhador enquanto um ser humano. E enquanto um ser humano, ele é um ser que é completo. Ele não é cortadinho em partes. E aí eu trato um pedaço, o outro pedaço não. Me cabe cuidar disso e não daquilo, né? Porque tá tudo interligado, né? E além disso, a gente também pode pensar na coletividade enquanto um conjunto de seres humanos que são diferentes também. Então a forma como você vai agir, como você vai tratar, como você vai chegar em um indivíduo é completamente diferente da forma como você vai chegar em outro. Sem dúvida. Né? E as necessidades de alguns trabalhadores são diferentes das necessidades de outros trabalhadores, porque eles são indivíduos completamente distintos, né? Tem pessoas que... A gente vê pela equipe, né? Tem pessoas que precisam que você vá lá e fale, cara, faz assim, desse jeito. Tem gente que se você falar isso, a pessoa se incomoda e acha que você tá meio que xingando ela. Não, cara, você acha que eu não sei fazer meu trabalho? Sem dúvida, cara. E
É por isso que é importante o diálogo, né? A gente imputar um assunto, colocar um tema para se discutir, e as pessoas se manifestam ou não. E ainda tem gente que não se manifesta, né? Não se manifesta. Então você tem que ter outros meios para ouvir essas pessoas, né? Aí, de novo, psicólogo, assistente social, tudo isso que teria que ser reforçado a um nível estabelecido por Fundacentro, por norma regulamentadora. Sim. Né? Eu trouxe uns dados da Fundacentro que acho que chegam a abordar, a tocar nesse sentido, né? Quando a gente olha para a mortalidade no trabalho, quando a gente vai fazendo os recortes, a gente vai enxergando alguns paralelos, algumas tendências. Então, ela é maior entre 20 e 59 anos, que é a idade média produtiva do trabalhador brasileiro. Mas se a gente faz alguns recortes, a gente vê que os negros e indígenas são as principais vítimas, né? E principalmente com baixa escolaridade, né? De alguma forma essas coisas acabam É o cara que está em cima do andaime. se correlacionando, exatamente. É o cara que está na construção civil. Exatamente. Isso sem contar a subnotificação que existe tanto no trabalho formal, que a gente sabe que existe, quanto no trabalho informal, que a gente não tem nem dados sobre isso, né? Para saber. E aí a gente poderia fazer esse recorte lá dentro do trabalho informal, saber quem são os trabalhadores informais no Brasil hoje. E também a gente teria alguns números aí para comparar que hoje a gente não tem. Mas, enfim, a mortalidade é 15 vezes maior para trabalhadores com 8 anos de estudo ou menos, quando comparado com trabalhadores que têm 12 anos ou mais. 15 vezes maior. É absurdo. Absurdo. Né? É absurdo. E aí o perfil fica muito bem delimitado, a gente consegue enxergar como que isso está colocado, como que a questão da segurança está colocada quando a gente pensa no perfil do trabalhador brasileiro, né? Aí tem outros agravantes também. A gente pode pensar a questão da terceirização também. Eu ia citar isso agora, cara. Porque tem serviços, cara, é pra gente, é pra empresa A, B, C, D. Todo mundo vai terceirizar um trabalho em telhado. Todo mundo vai terceirizar um espaço confinado. É aí que mora o perigo. Aquilo que é o mais difícil a gente terceiriza. E você tem que tratar o terceirizado como se fosse funcionário seu. Sim. Você tem responsabilidade, não é jogar a responsabilidade para um terceiro. E aí esse terceiro, por vezes, o cara não tem a mínima noção, não tem um SESMIT que o apoie, ele não tem noção de legislação, né? Tô falando o dono da empresa mesmo ali. Às vezes ele precisa de um apoio também, cara. Não é só explorador, não. Ele tem aquela ideia, aquele perfilzão de trabalho, e aí ele vai achar mão de obra mais barata, que é que tá desempregado, e aí todo esse perfil que você desenhou, cara. E aí a questão dos EPIs, né? Que nem sempre eles têm, tem né? data de validade, né? Tem alguns EPIs que a gente tem data de validade, precisa ver a conservação, né? Então tem tudo isso também que acaba influenciando. Só cumprir a tabela ali também não resolve, não. Né? Não é suficiente. Sim. Cara, de novo, aí são filosofias, né? Que você tem que analisar. São seres humanos, cara. Você não está terceirizando um negócio para alguém fazer e se ferrar no seu lugar. Cara, você entende que aquele cara é o irmão seu. Não tô falando nem de religião, tá, cara? Mas assim, se você tratar como um familiar seu, cara, você vai pensar diferente. Sim, com certeza. De novo. Com certeza. Se for mais novo, trata como filho. Se for mais velho, trata como pai e mãe. Cara, Senão vai muda arrumar briga totalmente a também. mentalidade. Também. Mas muda totalmente a mentalidade, né? A gente tem um problema sério com terceirização, cara, no Brasil, né? Porque, de novo, é o que o Fábio falou, o que é BO você terceiriza. E aí, cara, são os BOs que são as atividades de risco. Sim. Né? Bom, E não é por acaso, né? Uma coisa está estritamente relacionada com a outra e não é por coincidência, né? Cara, e você citou a informalidade, né? Aí você pensa, o cara vai fazer uma entrega nos materiais, aí, de novo, é um cenário social que a gente tem. Pega a rodovia Anguera e Dom Pedro de manhã, cara. É só chapa na beira da pista, cara, pedindo trabalho. O cara vai entregar não sei quantas telhas lá, o que ele para? Ele para o caminhão no acostamento, joga o cara pra dentro, 100 lão por dia pra você me ajudar. Esse cara não tem registro, esse cara não tá no INSS, esse cara não tem treinamento de nada. Se bobear, não tem nem sapato de segurança com ele, cara. Ele vai de chinelão e joga a bicicleta pra cima do caminhão. Eu já encontrei o cara com a placa, assim, né? Chapa, ele taca fogo na pista. 5 conto, né? Chapa 5 conto, quer dizer, o cara já se vende, né? Porque precisa comer. Né? Mas você vê assim que o pessoal mesmo já procura e acho que lá no laboratório já aconteceu de aparecer chapa e nem entrou, né? Muito Mas... aí são quebras de paradigma, né? Você tem que falar, cara, isso aí não é possível, né? Mas veja como as coisas são conectadas, né? Não é só, olha, aqui a gente tem um padrão NIOSH, OSHA, não, a gente vai seguir a AIA, a CGIH, não sigo a NR15. Aí você tem a NASA
e, cara, o cara que chega para prestar o serviço para você, chega de chinelo. Então, assim, é um problema social que reflete nesses números que você está falando, né? Sim, com certeza. Isso, e lá no CNPEM, pensando em termos do CNPEM, que tem uma proximidade com as outras empresas da base, né, por serem empresas do setor de pesquisa e tecnologia, quais são as peculiaridades, quais são as especificidades que existem para você fazer segurança e medicina do trabalho numa empresa como o CNPEM? Você tem um acelerador de partículas, você tem nanomateriais, você tem material biológico, agora a gente vai ter um laboratório de biossegurança. E tem as pessoas também, não pode esquecer delas. Né? Exato. Porque a gente tem vários laboratórios, mas tem bastante pessoas. Pessoas, exatamente. As peculiaridades, talvez. Cara, vamos continuar até da questão dos terceiros, eu explico da portaria para dentro. Tá. Né? Acho que é importante a gente colocar que a gente está envolto numa sociedade que tem suas mazelas, tem seus problemas. Né? Então, assim, a gente exige que todos os funcionários que cheguem, eles passem por integração, e para passar por integração, ele tem que ter cadastrado um sistema, um fornecedor, né, o chefe dos caras. Ali tem que ter ficha de registro, tem que ter a atestado de saúde ocupacional do cara, os certificados, se o cara vai trabalhar em altura, tal, a gente fiscaliza tudo isso, vê a validade do certificado, pede a ficha de EPI, é uma browsão, os compradores ali sabem já de decor já o que tem que pedir, né, tem um procedimento específico disso. Só aí o cara faz a integração. Aí depois ele vai para o local fazer o serviço, aí tem um encarregado e a gente tem técnico de segurança que fiscaliza essas regiões. Então, assim, não está separado a questão. Aí como que faz isso dentro de uma instituição que está construindo, que tem acelerador de partículas? Cara, faz tanto pessoas são problemas como pessoas são soluções também. Né? Então a gente tem frentes de trabalho. Né? Vamos falar do LNLS. O LNLS, a gente não é o único grupo de segurança. Tem o grupo que eu já falei da Fernanda, da proteção radiológica, né? Tem o Lucas e a Ana lá que trabalham com ela. E esqueci o nome da jovem aprendiz, cara, me desculpa. Se ela ouvir, perdão. Mas assim, eles trabalham focados em radiações ionizantes. E eles estão abrindo o braço agora para radiações não ionizantes. Então são assuntos técnicos cuidados por pessoas especialistas no assunto, né? Aí linhas de luz. Eu tenho um cara que conhece tudo e mais um pouco de como funciona uma linha de luz. Chama Fábio Zambello, que está aqui do meu lado. O cara foi líder do grupo de ambiente de amostra, montava gases, né, toda a estrutura. Pode contar umas peripécias aí que aconteceram aí. Ele vai trazer de bagagem, ele conhece os usuários de nome, ele sabe quem é novo, quem não é. Então, e, cara, varrer as normas regulamentadoras. O que é, né? Você tem uma obra hoje lá do nível de biossegurança 3, o NB3. Ali tem um tapume fechando, mas toda a gestão da obra é terceirizada, mas a gente fiscaliza essa gestão. Então a gente vê se está funcionando adequadamente, se as normas de segurança estão sendo reportadas para os caras, eles estão sendo treinados, os indicadores estão sendo informados para a gente. O Matheus e o Ronaldo, de novo, cito eles de novo, eles vão direto na obra, 2, 3 vezes por semana, eles vivem lá dentro, lá comunicam com o pessoal. Então a gente tem um controle mais próximo, porque são terceirizados, mas... Eu acho que a raiz de CNPEM, falando dos funcionários, profissionais, pesquisadores ali, cara, é confiança. Confiança é o combustível. Né? A gente passa, de novo, o que a norma regulamentadora exige, o que é o nosso trabalho, a gente faz amostragens ambientais, né? Tanto que acabou de dar um negócio, o Fábio já estava orientando a Emily já como fazer. Um vazamento, um cheiro diferente, aí sempre entra em contato com a gente. A gente vai com um detector para ver o que pode ser esse vazamento e tenta dar a solução. Mas mesmo assim, sem cheiro, a gente também tem campanhas amostrais. Sim, então ela passa com o detector, vendo as questões, se é sorteado, a gente alimenta todo um controle de higiene ocupacional. É essa a pergunta sua, cara? Então, estou vindo do LNLS. LNBio, a gente tem um contato direto com os pesquisadores. Tem o Felipe lá, que ele cuida da coordenação técnica do laboratório, parceirão nosso. E está ajudando, ele é mais recente nessa questão de controles, né? De operação. O LNBR tem as pessoas lá também, a Juliana também é um braço direito nosso, no Nano tem as pessoas que nos apoiam. Cara, pessoas são problemas e solução ao mesmo tempo. Né? Sim. E assim, e cada um com o seu segmento, vamos pensar assim, né? E o bom é que a gente tem que saber tudo, né? Porque a gente sabe que nem como a gente faz toda a parte de controle de produtos controlados, né? Que é Civil, Federal e Exército, o que acaba acontecendo é que a gente sabe o que cada LN usa, né? Então a gente sabe aonde atacar, por exemplo,
onde eu tenho, por exemplo, muito inflamável. Então, a gente vai fuçar os armários para ver se isso está guardado dentro do armário corta-fogo. Né? Então, assim, você vai trabalhando muito nesse... Você sabe que o cara tem ácido, você vai ver se ele não colocou debaixo da capela, né? Porque vai acabar com as dobradiças, né? Então, assim, sabe, você, através dessas informações que a gente acaba tendo aqui, e logicamente, a gente vai visitar, fazer uma auditoria, dar um treinamento, alguma coisa assim, né? Você já conhece, né? Então, assim, eu amo trabalhar no laboratório por conta disso, sabe? Porque cada hora é uma pessoa diferente. E a sua formação é químico, né? Eu sou Zambiero? químico. E o que não deve faltar é composto químico lá para vocês. Não, esse não tem que falta. cuidar. Não, e por sinal, tá até excessivo. É. As licenças tá tudo acima. Quais coisas mais esquisitas assim que vocês têm lá para você já teve que lidar? Ó, cara, tem assim, de produto químico a gente tem a hidrazina, né, que é um explosivo. A gente tem um gás lá que é tricloreto de boro, que também ele, assim, se ele vazar, ele forma ácido clorídrico, então assim, é corrosivo. Ele é tóxico ao mesmo tempo, e se ele vazar muito, ele acaba com a camada de ozônio, né? Meu Deus. Então, assim, é tudo que a gente queria dentro do laboratório. Né? Isso sobra no nosso colo também. Né? E o pessoal quer usar isso aí na bancada. Por aí. Saca? Assim, é isso que a gente entra, né? E até que acho que a minha vinda para o SESBIT valeu em função disso, pelo conhecimento, de que sabe que conhece essas pessoas que querem, né, fazer as coisas da forma que eles aprenderam na universidade. Né? Então, eu conheço isso, porque eu também fui da universidade. Né? Então, vou dizer para você que eu não fazia isso, fazia assim. Né? Eu trabalhava com arsênio, sem luva. Né? Então, assim, por que agora eu vou cobrar do cara colocar luva? Não, porque eu sei que eu fiz a coisa errada, então agora eu estou querendo mostrar o certo, né? Que foi onde eu comecei a conversa. Né? Então, e assim, tem várias outras, né? Utilização de cilindros, né? De fornos, né? Você vê assim, o pessoal quer usar, acaba utilizando um ferro de solda para fazer um forno com uma amostra controlada, né? Então, sabe, tem umas coisas assim que, assim, você fala assim, não, é CNPEM. Né? Então, assim, o ambiente porque de ali pesquisa, é né? possível acontecer, você entendeu? Se tem um acelerador, né? Por que não pode ter um ferro de solda com temperatura controlada para virar um forno de uma amostra biológica, cara? Saca? Então, assim, eu acho lá maravilhoso, cara. Ali E a gente aprende muito, né? Porque você acaba tendo convívio com várias pessoas, em vários segmentos. Estamos falando de biologia do câncer, estamos falando de virologia, está falando de nanotecnologia, nanotoxicologia. Né? Então, a gente tem vários laboratórios biorrenováveis. Né? Você tem, saca, uma infinidade de coisas que você fala assim, pô, cara, eu tô no melhor do mundo, tá aqui, né? Sim. E aí eu imagino que esse ambiente, que é um ambiente muito ligado à universidade, e a gente tem um ambiente em que a gente tem pesquisadores muito jovens, né, trabalhadores muito jovens, engenheiros, enfim, das mais diversas formações, mas muita gente que acaba de chegar, é o primeiro emprego e tá ali já colocando a mão na massa, fazendo um monte de coisa, mexendo com coisa perigosa, inclusive. Coisa perigosa. Né? Inclusive, a gente fez um trabalho aí, tá fazendo, né, um trabalho com os LNs, que eu estou solicitando justamente que o pessoal me passe o nome das pessoas que estão ingressando agora, justamente, assim, tanto funcionário, como bolsista, como estagiário, eles me passem para a gente fazer um treinamento de segurança em laboratório, né? E esse treinamento ele não envolve só a química, né? Ele tem a parte de incêndio, né? Que a pessoa precisa saber, pegou fogo, começou a pegar fogo, sai por onde? Né? Então, assim, tem várias coisas que a gente engloba nesse treinamento justamente, que é para as boas práticas de laboratório, né? Não comer, prestar atenção, né? Não ficar no celular, saca? Vestimenta, né? Tem todo um quê que a gente... Isso com todo o pessoal assim, que está chegando agora, né? Então, a gente já fez lá no Nano, agora no BR também já foi feito, né? O Bio também já aconteceu algumas edições. Então, a gente está fazendo lá no LNLS, é constante, chegou, tem que fazer já, né? É tipo, se for usar um laboratório químico, você tem que fazer o treinamento. Né? Então, a gente está tentando cercar a galinha, vamos dizer assim, né? Porque justamente é muita gente nova e, assim, nova de trabalho, nova de idade, né? Então, assim, e a gente sabe que mudou muito, né, do que era para o que é hoje, assim. Então, o pessoal, assim, tem mais acesso à informação, né? Então, é uma coisa que a gente precisa estar ligado sempre. Eu só acho importante puxar o gancho em relação à universidade, né, que você está falando, porque
A gente falou das normas regulamentadoras serem dos anos 70, mas também tem que ter uma modernização do entendimento do MEC de regras de segurança mesmo, para escolas, cara. Ensino fundamental, saber o que é um RCP, cara. Pô, isso salva a vida, saber desengasgar uma pessoa, cara. Foi aprender isso aí quando entrei na brigada da primeira empresa que eu trabalhei. Né? Então, acho que são coisas que tem que nascer numa base. Então, a gente tem que se modernizar em muita coisa, não só do psicólogo da NR4, mas na universidade, o Fábio estava falando, eu fazia iniciação científica, entrava no laboratório de bermuda. O chefe era muito gente boa, cara. O professor André Rosa, um abraço para ele. Mas assim, de fato, ele chamava atenção, né? Não, mas não tinha uma disciplina disso. Talvez na universidade, não de química, cara, de física. Acho que o público de física já é mais radical ainda, cara. Meio maluco, né? Mas acho que tem que ter uma coisa dizendo, gente, existe, tá? Não precisa se pôr em risco para fazer pesquisa, né? E não só na pesquisa, acho que indo na base também. Essa questão aí de plano de emergência, entender que os lugares têm plano de emergência, entender que uma instalação elétrica você não faz de qualquer jeito, não coloca uma escada de metal na água enquanto você está fazendo uma instalação elétrica. Coisas que parecem pra gente hoje, que é muito básico e muito inicial, mas para uma criança vai fazer toda a diferença, cara. Você pega, por exemplo, riscos que tem numa cozinha. Pegou fogo na panela com óleo, cara. O que você faz? Primeira coisa, uma pessoa simples, cara, é jogar água. Tô te falando de coisa que aconteceu na minha casa, cara. Minha sogra, beijão. Mas é isso. Pegou fogo na churrasqueira outro dia, cara. Desesperado, quis jogar água. Eu falei, calma, fecha, tira, acabou. Então, assim, a pessoa numa dessas joga água ali, pega fogo na casa inteira, cara. E isso tem que vir na base, né? Tem que ser uma coisa para revisar. Segurança e saúde tem que ser uma parte da nossa educação. Por exemplo, eu vim de escola pública, né? Na escola pública, o que era educação física? Se você tivesse sorte de ter bola, jogava uma bola e você chutava a bola. Senão ela tinha, você chutava. Tive uma professora muito boa de educação física, cara. Mas assim, ela ensinou um conceito do que é saúde, do que é você ter atividade física na sua vida. Hoje eu sinto que não tem esse negócio nas bases, a gente trazer isso como cultura, né? Sim. Tanto a segurança quanto a saúde. E isso reflete na vida profissional. De novo, né? É aquela questão que você falou, os negros que sofrem acidente. Cara, na base a gente está pecando com essa população, né? E, o cara que não tem registro sofre acidente. Cara, esse cara tá na beira da estrada pedindo emprego, velho. E um caminhoneiro que passa, tá precisando de ajuda, vai ajudar ele naquele sentido, mas no outro sentido, coloca essa pessoa em risco. É isso, cara. Sim. É um retrato social que se transforma em acidente de trabalho. Né? É isso. Eu acho que isso está muito longe mesmo das nossas formações, né? A minha formação é em engenharia física e eu não tive nada perto de segurança do trabalho dentro da graduação, né? A gente só vai, como você falou, a gente aprende quando a gente entra na empresa, né? Então, uma coisa é você resolver um problema de física que tem uma vaca pendurada num balanço, escorregando no plano inclinado. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é a hora que você tem que fazer um negócio na bola, né? Outra coisa é a hora que você tá ali na prática dentro de um laboratório, tem que fazer um experimento. Já chegou alguma proposta muito mirabolante, assim, de experimento para vocês? Já, que teve que... Chegou uma... Fábio? Acho que não tem uns 2 meses, cara, que eu avaliei uma proposta lá do LNI, na verdade da planta piloto, né? Até liguei pro pesquisador, falei, cara, você tem certeza disso? Sério isso? Você tem certeza? Assim, cara, você tá com um solvente que é inflamável. Você tá com um oxidante, assim, que taca fogo nesse solvente. Taca fogo nesse solvente. Aí você tá com... O que era outra coisa? Você colocar E na junção desses caras, eles soltam um terceiro que é tóxico. Falei assim, você tem certeza que vai fazer isso? Daí o pesquisador falou assim, não, cara, isso a gente já faz tempo, é sempre a mesma coisa. Eu falei, não, beleza, que eu tô lendo aqui. Da forma que o cara escreveu a proposta, né, dá a impressão de que assim, eu não vou só morrer, eu vou matar todo mundo, entendeu? Então, assim, tem várias propostas que a gente olha assim e você fala assim, não é possível. Né? Não e as surpresas quando a pessoa chega do nada com alguma coisa mirabolante? Assim, já aconteceu de uma segunda-feira, lá na época do VX ainda, né? Um pesquisador me pediu um carrinho de cilindro. Eu falei, mas pra que você quer um carrinho de cilindro? Ele falou, que eu trouxe um cilindro do Rio de Janeiro. Mas cilindro do quê? Não é de metano. Eu falei, que bom. Dentro do carro. Dentro do carro. 10 metros cúbicos. 500 quilômetros rodado com um cilindro de metano. Deitado. Não, e o pior, tava com o regulador.
Porque todo o transporte a gente pede, né, até no laboratório, quando o pessoal vai transportar um cilindro para o outro, a gente tira o regulador, porque se der de cair esse cilindro, o ponto mais frágil vai ser justamente onde está o regulador. Né? E ele trouxe com o regulador bonito, tipo assim, chegou para usar. Entendeu? Ele falou, não, o carrinho resolve a minha vida, porque já está até com o regulador, põe na linha e já começa. Então, assim, é uma questão de... logicamente que depois a gente não deixou ele embora com o cilindro, né? Claro. E a White Martins que acabou pegando esse cilindro, e depois eu vou falar para você, depois de uns 2 anos que ele estava lá, tá? Porque também o cara fez a pesquisa dele e não... Por sinal, esses dias ele mandou uma proposta lá pro BR, lá eu não aceitei. Vamos ficar espertos. Não, na verdade, foi a segurança rodoviária, né? A viabilidade técnica que não deixou mesmo. Não foi eu que... Eu vi que tinha, mas Cara, não passou. O mais bizarro foi, já que eu entrei, tinha... Sem brincadeira, tinha uma instalação, assim, era mais combustível do que essa mesa, que era uma tabuinha assim mesmo. Daí tinha um disjuntorzinho, tinha um chuveiro, cara. Que a água passava e aquecia para aquecer a mão. Era o banho térmico do carro. Bagulho com acelerador de partículas ali, né? Alta pesquisa, alta tecnologia. O cara com chuveiro na linha de luz. Meu Deus do céu. E na madeira. Meu Deus. E tava pingando no chão ainda. Eu falei, cara, acho que primeiro ou segundo dia mesmo do serviço. No segundo dia, aí já vem o Harry, que era diretor da NLS, né? Na época. Ele é ainda diretor. João, vem cá, tem o primeiro trabalho para você. Pegou fogo aqui no negócio. Então, cara, é assim. Hoje tá mais controlado, tem manutenções preventivas dos instrumentos, né? Implementamos, evoluímos muito, né? Talvez seja isso que seja importante colocar, né? Existem especialidades, né? Não foi só a gente que fez, cara. Foi com muitas pessoas trabalhando junto, com pesquisadores mesmo. Pesquisadores que abraçaram a causa, entenderam a importância do assunto, né? Inclusive do chuveiro aí foi o Júlio Kriginski. O cara mandou muito bem. A gente sempre conversa esse assunto, mas mandou benzaço lá. Melhorou muito a questão de infraestrutura. E você tem habilidades que precisam ser reconhecidas, né? Manutenção preventiva, cara. Você faz o seu carro. Por que você não vai fazer do trabalho? Né? Então, assim, a gente pega, talvez, das empresas que possam nos ouvir aqui nesse foco, né? Nesse fórum em relação a química, a indústria química e pesquisa, são coisas do nosso dia a dia que a gente faz e às vezes não carrega. Mas não tem orçamento para isso, cara. A vovó já dizia, é melhor prevenir que remediar, né? E é muito mais barato. Tem infinitas pesquisas que fazem comparação entre preventiva e corretiva. Sim, né? Sim. Então você tem hoje empresas especializadas em manutenção preventiva lá dentro, tem gerência própria dessa área, né? Que cuida de indicadores, cuida de um sistema de gestão nisso. Isso que mudou o jogo, né? Você trazer um nível profissional para cuidar dessas coisas, né? Não é tipo só a corretiva. Sei lá, o no break fumou, daí que eu troco as baterias. Não, cara, deu 2, 3 anos, dependendo da bateria, você tem que trocar. Mas ela tá bonitinha. Cara, ela vai estourar e é uma causa de incêndio isso aí, né? E às vezes a gente fala, parece que é um universo distante, mas é aqui, nesse estúdio. Será que faz isso? Né? O pessoal do estúdio aí tá distraído. Mas assim, não é uma crítica, pelo amor de Deus, cara. Não é esse o ponto. Acho que às vezes a gente separa. É a questão da saúde que a gente falou. A gente separa os mundos. Não são separados, cara. Será que a gente está cobrando da van que nos transporta a manutenção preventiva daquilo? Né? Será que a gente vai num shopping, olha as rotas de fuga, você vai num cinema e você vê se o alarme está funcionando, se está piscando pelo menos a botoeira de incêndio? Cara, são coisas que a gente, pro ambiente, e aí a gente tem um público extremamente crítico no CNPEM, e eu gosto disso, não é reclamação. Eu acho que é importantíssimo a galera ter um nível que vem nos cobrar num nível alto, é isso que a gente espera mesmo, porque é um público inteligentíssimo, um público de alto padrão intelectual. Tem que fazer isso mesmo, cara. Tem que cobrar. Mas será que saiu da porta ali, cobra isso? Da prefeitura que tem buraco na rua? Do trânsito na rua? Né? Da segurança das vias? Você pega aqui o centro antigo, essa calçada não tem acessibilidade. A gente, como cidadão, também tem que cobrar, não só do serviço público, mas do serviço que a gente utiliza, cara. Você vai num shopping, você viu se aquele alarme de incêndio está funcionando? As rotas de fuga. Só não vai apertar, hein? Todo mundo sonha em puxar aquela alavanquinha, né? Eu vou trazer uma. Quando fizermos esse simulado, eu te chamo lá, daí você puxa. É isso, acho que
fecha a ideia de novo, né? Os mundos, você falou isso perfeitamente, cara. Os mundos não são separados, cara. E acho que a gente tem que olhar em todo lugar que a gente vai, tem que olhar esses conceitos. Não estou falando só para a indústria química, indústria de pesquisa, centro de pesquisa e CNPEM. Estou falando, cara, num supermercado que você vai com a sua família, cara. Sim. Será que está bem dimensionado isso? Né? É verdade. E aí a gente pensa, então, do ponto de vista do trabalhador, então, quando a gente sofre algum acidente ou tem alguma doença de trabalho, né? Até é importante a gente lembrar, né, que a doença ocupacional, também chamada de doença do trabalho, ela é entendida como equivalente a acidente de trabalho para fins de concessão de benefícios, né, previdenciários. Então, quando a pessoa sofre esse tipo de acidente ou desenvolve algum tipo de doença, o caminho, sempre importante lembrar, é a comunicação de acidentes do trabalho, ou a CAT, isso, que a empresa precisa emitir e encaminhar esse registro para o INSS, independente da pessoa precisar ou não ser afastada, né? Porque essa comunicação precisa ocorrer. E caso a empresa não emita isso automaticamente, o trabalhador precisa solicitar. E se a empresa mesmo assim não emitiu, os sindicatos estão aí também para ajudar nesse processo, né? Então, acho que é importante a gente relembrar disso. No caso de doença, tem o requerimento, né, do auxílio-doença que a pessoa pode pedir também. Faz o agendamento, faz a perícia, tudo mais. Todo esse procedimento que é importante a gente relembrar também, né? Da parte mais operacional ali, de quando, apesar de toda a prevenção, acontece alguma coisa que pode acontecer, né? Não tem jeito. E aí, pensando agora no nosso contexto atual, pós-pandemia, muitas empresas adotando o regime de home office, ou pelo menos o regime híbrido, as novas doenças que vão surgindo nesse período e vão explodindo. Quais são aí os novos desafios para a segurança do trabalho que vocês enxergam? Todos. O que a gente tem percebido acho que a gente já comentou, Brasil campeão de ansiedade, né? Isso alterou totalmente com a pandemia, cara. Tem também a questão da depressão, vice-campeões, né? Isso tudo afeta. Questão ergonômica. As pessoas foram para casa, cara, obrigadas, naquele dia 18 de março de 2020, isso aí vai ficar na cabeça de todo mundo, né? No dia seguinte tinha que trabalhar, tinha que... Outras coisas estavam acontecendo, né? A pesquisa tinha que sair na ponta, tinha que fazer ainda processos de licenciamento, tudo que é o nosso trabalho já de bastidor também, que não é relação com as pessoas. Isso tinha que continuar. Nem todo mundo tinha escritório em casa, uma mesa adequada, uma cadeira. Então isso gerou problemas ergonômicos também, problemas de coluna, né? Muita pessoa reclamou. As pessoas pararam, quem fazia alguma atividade física também se assustou com isso, né? E tem gente que até hoje não retomou a vida normal de fazer academia, não tem confiança ainda na higiene de ambientes. Cara, tudo isso afeta, né? Tudo, de novo, o mundo não é isolado. Né? O que a gente percebeu foi isso, né? Então, acho que volta ao primeiro tema que a gente falou, que é de revisão mesmo das normas regulamentadoras nesse quesito, né? De você ter especialidades para isso. Sim. Tá? E a inclusão da saúde mental também parece ser uma coisa que é fundamental, né? Fundamental. Você ter isso como um guia dentro da empresa também, porque não é qualquer um que sabe o que é saúde mental, né? Eu sou especialista na área de segurança, saúde, mas, cara, o que é saúde mental? Você tem um apoio de um psicólogo nisso, né? Empresas especializadas sobre isso, né? Sim, com certeza. Tem que... A alta administração tem que entender também que esses são problemas reais, né? Pessoal mais simples entende que é frescura, que não, cara, são problemas reais. A gente tem perdas reais, né? Tem pessoas próximas nossas, né? Não quero nem trazer momentos tristes aqui, mas tem pessoas amigas nossas que se foram por conta disso, né? E aí o que sobra? É um problema que a gente talvez tenha que ajudar, né? Como instituição. Cara, desculpa aí, a diretora tá me ligando aqui já daqui a pouco atenda. É isso, cara. Eu acho que tem que ser algo que a gente está lidando com pessoas, né? E pessoas trazem os backgrounds delas. São questões de saúde mental, questão da diversidade, que isso afeta diretamente também a questão da saúde mental, questão da saúde física, que a gente já falou. Tudo isso foi alterado com a pandemia, a gente tem que retomar essas coisas. Sim. Né? Sem dúvida. Com certeza. Nós somos seres históricos também, né? Então, ao mesmo tempo... Não precisa atender, velho. Desculpa, velho. Renata tá ligando 2 vezes. Oi. Tudo bom? Não. Eu tô no podcast aqui.
do sindicato? Posso. Dá uns 5 minutinhos. Pode falar. Estamos nos finalmente. Aí eu passo. Pergunto se vocês querem dar um recado final. Uma coisa assim. Se cuida, senão o Sesmit te pega. Ai. É desse jeito, né? O telefone tocando o dia inteiro. Toda hora tem alguma coisa. Você viu? Agora mais cedo era o quê? Era o... Tava sentindo o cheiro de... Não, a Amy até falou que vai colocar na rack. Ela mandou um áudio aqui, eu não ouvi. Mas ela falou que vai colocar na rack. Essa rack é um relatório que a gente faz de acidente, né? E a gente levanta o que aconteceu, né? Vê o que causou aquilo, o que a gente pode fazer para melhorar. Hoje de manhã mesmo eu estava com o Joacir, justamente no equipamento com uma menina, 2 semanas atrás ela cortou o dedo, só que era um experimento NB2, ou seja, era com plasma de sangue, ela podia se infectar. Então o equipamento que acontece, ele é uma lâmina criogênica, só que tem 2 abinhas assim da lâmina que fica para fora. Ela foi fazer uma manipulação ali, meteu o dedo, cortou. Cortou tipo esse aqui assim, sabe? Tipo, deixou a mão boba aí. Sim. Então assim, já fui de manhã lá com o Joa lá pra gente tentar ver, fazer um suporte para pá. Então aí beleza. Isso aí já é o fim da RACP. Então a gente levantou tudo o que aconteceu, agora a gente está dando a solução. Então ele vai fazer o desenho para mim, vai mandar na 3D lá, vai fazer, a gente vai lá, coloca, beleza. Não é para acontecer mais, entendeu? É um processo contínuo de... É sempre assim. de melhoria, né? Que nem essa do cheiro agora, não ouvi o áudio dela, mas deve ser alguma merda. Com certeza foi o que eu falei pra ela. Falei assim, ó, olha debaixo da capela dele. Porque normalmente o pessoal gosta de jogar a culpa nos outros. Mas vai ver é lá no laboratório dele mesmo que tá a merda, entendeu? Porque é só lá que tá cheirando, pô. É só lá que tá dando alto o PID, né? Que é o detector que a gente usa. Sim. Né? Então, eu falei assim, pô, não tem sentido, né? Eu falei, porque assim, é aquele negócio da experiência, né? Como a gente tá aqui já há um bom tempo, então a gente já sabe até onde tá da onde veio o cheiro, sabe? Normalmente vem da boca das pessoas, né? Porque falam demais, né, cara? Então, assim, a gente já sabe mais ou menos como é que é o comportamento de cada pessoa, entendeu? Sim. Então, fica muito fácil hoje trabalhar no laboratório. Mas na parte da segurança, porque hoje eu conheço todo mundo, né? O pessoal passa, me cumprimenta assim, eu fico tentando lembrar o nome, né? Porque é tanta gente. Tanta gente, cara. E dependendo da pessoa que vai te levar algum problema, alguma situação, você já começa até a imaginar qual que é o problema, qual que é a causa, a origem. Não, e já com a solução, né? E já com a solução. Porque não, saca, é mecânico, né? Saca, não tem jeito. O que a gente viveu, né? Que eu vi esses 20 anos no laboratório, é meio que assim, cada dia é uma surpresa diferente, saca? Não tem aquela coisa que assim, isso aqui já aconteceu 2 vezes. Saca? Teve uma vez, vazou 3 cilindros ao mesmo tempo, quer dizer, não aconteceu 2 vezes. Ao mesmo tempo aconteceu 3, entendeu? Então é isso que acontece, entendeu? Então assim, aí você guarda, né? Não tem pra onde fugir, né? Você tem que resolver, né? Sim. Então isso a gente já fazia quando o João saiu do LNLS, que ele foi contratado pelo LNLS. Quando ele saiu e assumiu o CNPEM, ele chegou para mim e para Simone e falou assim, ó, eu não vou me preocupar aqui. Eu vou tomar conta dos outros, tá uma bagunça. Porque aqui eu sei que tá bom. Daí ficou eu e a Simone, assim, cuidando dessa parte de segurança. Então, meio que 2015, acho que é 2015 que ele assumiu o CNPEM, né? Até 2019 que eu saí do VX e entrei no Sesmit. Então, praticamente, assim, eu já cuidava da parte da segurança, né? Então, a gente prestava atenção, né, no que estava acontecendo. Sim, é um pouco do que o João estava falando, no sentido da diversidade também, não só dos trabalhadores que estão ali, né, fazendo todo tipo de coisa, mas a própria equipe de segurança também, né? Sim. Porque cada um vai olhar e vai ver lado, uma coisa, né? Não tem jeito. Tipo assim, eu trabalho junto com o Ronaldo, com o Matheus, com as 2 Emilys, cabia, saca?
Então, assim, porque a gente trabalha, o João vira e mexe, ontem ele me chama para a gente escrever um e-mail para responder um problema, entendeu? Ele faz a mesma coisa com o Renan, faz a mesma coisa com a... Sabe? Então ele chama, porque assim, ele tem o conhecimento, mas tem uma coisa que a gente tem um pouquinho a mais. Sim. Ou tipo assim, ó, tô esquecendo de alguma coisa, entendeu? Porque realmente alguém viu uma tem coisa que o outro muita não viu. coisa, E assim, não tem jeito, saca? Eu vou olhar para essa TV aqui, vou ver um problema, o João vai olhar, vai ver outro, você vai olhar, vai ver outro, saca? Então é isso aí que é bom que completa, saca? Que falta gente, falta. Né? Que nem eu, por exemplo, eu trabalho sozinho na parte química. Então assim, eu tenho 1000 coisas para fazer, né? E tem coisas ficando descobertas. Né? Então assim, isso aí é ruim. Né? Porque além de toda essa investigação que a gente faz, isso, aquilo, outro, né? Tem avaliação de proposta. É do CNP inteiro, cara. Entendeu? Então, assim, todo dia vem um pouquinho. Da microscopia veio 400 e poucas propostas, só de um mês, para eu terminar em 10 dias de avaliar tudo. Você entende? Porque lá é anual, né? A agenda deles é anual, e o resto é fluxo contínuo, né? E o Sirius, ele é de 6 em 6 meses. Sim. Então você tem que adequar, porque você tem que avaliar, entendeu? O pesquisador tem que vir. Né? Então você perde muito tempo com isso. E outra, você olha lá, que nem hoje eu peguei um lá até comentar isso, né? Lá do GOB, o cara vai trabalhar com petróleo. Saca? Petróleo é assim, enxofre, né? H2S. Ele é altamente volátil, então quer dizer, qualquer fonte de ignição, se você tiver uma chapa de aquecimento, ele vai entrar ali e vai pegar fogo. Entendeu? E a gente dá cores, né, nas propostas, né? Então dá a verde, a laranja e a vermelha, né? Então a gente meio que, tipo assim, se o cara for morrer e levar mais gente junto, é o vermelho. Né? Se só o cara... Fala mais. Mais próximo. Se só o cara se ferrar, é amarelo, né? E se tá tudo bem, é verde, entendeu? É bem assim que a gente meio que dá as cores. Pô. Se tudo bem também, não é tão bem também. Não é tão bem, não pode comer. Isso aí a gente coloca na observação da segurança, né? Que tipo assim, comer não. Tá? É bem, mas não vai comer. Não, tô falando comer amostra, e usa EPI. É isso que a gente fala, entendeu? E siga as regras. Pô, legal, acho que foi muito bom o papo aí. João teve que dar uma saidinha, né, João? Esse aí é o dia a dia, não tem jeito, né? Isso aí mesmo. O Fábio chegou, atendeu o telefone, eu saí atendendo o telefone. Verdade. Eu queria agradecer aí a presença de vocês. Agradecer, foi muito, muito bacana aí o bate-papo. Queria saber se vocês têm um recado final, alguma coisa que vocês queiram dizer. Pode olhar pra câmera e... Vamos lá. Eu tenho um problema de memória, cara, então por isso que eu anoto as coisas, tá? No meu caderno. Tá vendo? Isso é uma coisa que também a segurança devia tomar conta, né, cara? Eu só queria dar uma ideia mesmo, assim, de... Cara, possibilidades de trabalho nas instalações, nas instituições e dicas, né? Eu acho que é importante a gente colocar é o seguinte: autorizados para quem tem que ser autorizado. Trabalho para bater no disjuntor de alta tensão, trabalho em altura, o cara tem que ter autorização, né? Não é chegar e fazer. Isso tá na mão de qualquer empresa fazer isso, cara. É organização. Basta organização e planejamento, não é custo, tá? Um plano de emergência robusto. Gente, avalia na sua empresa. Mas aqui não tem obrigatoriedade pela NR4 de ter técnico em segurança. Cara, um técnico de segurança, ele vai focar esses assuntos. Ele vai fazer um plano de emergência legalzinho. No mínimo, ele vai ter, olha, ligou para esse aqui, faz tal coisa, aquele ali. O plano de emergência é base na nossa vida, né? Aconteceu qualquer coisa, cara, qual o primeiro telefone que você liga, quem são as pessoas de contato, o que você faz, né? Você tem um plano de emergência para as coisas. Você pegou fogo, aonde que você tem que ir? Exato. Um outro ponto para as empresas, de novo, sem custo, procedimentos robustos. Eles têm que ser respeitados e têm que ser endossados pela alta administração. Outra coisa, de novo, de ter esse tag de segurança é importante porque o que ele vai fazer? Ele vai ter um negócio que ele chama hierarquia de proteção. Muita gente acha que segurança é pegar, colocar o EPI e acabou. Tá, seguro. Cara, tem toda uma cadeia disso.
Você analisa se aquele risco precisa existir, se não precisa, dá para substituir por outro material. Se não dá, você pensa num EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Você pensa em medidas de engenharia, que o EPC é uma das medidas de engenharia. Pensa em procedimentos administrativos para alguém não aproximar daquilo, fazer um procedimento robusto. Aí que você vai pensar no EPI. Você não conseguiu proteger o cara, fez tudo o que podia, cara, tá lá. Agora EPI, colegão. Pensa num carro, pensa num motorista de ônibus. Cara, ele tem airbag, ele tem ABS, tem tudo ali. A cabine é fechada, reduziu o ruído e tal, não sei o que, mas tem uma coisa que não tem o que fazer, tem que usar o cinto de segurança, porque senão se bater ele é jogado para fora. Para fazer um trocadilho com a moto, por exemplo. A moto, como ela é insegura, você tem que usar o capacete. Mas aí mesmo com um capacete ainda tem acontece. gente que, né, vem a óbito, né? Então são essas diferenças. Isso é importante ter um profissional de segurança. E, gente, avalia. Esse profissional é muito valorizado dentro de uma instituição para fazer acontecer essas coisas. E isso, o custo é muito baixo. Né? Acho que é importante as instituições pensarem pelo menos nisso. Tem, na linha de falar de hierarquia de proteção e procedimento robusto, eu vou entrar em detalhe em cadeado salva-vida. É o programa de lockout tagout. Tem uma chave, não tem que mexer nela, se vai liberar uma energia, se é um disjuntor que ninguém pode... Cara, mete um cadeado. Só uma pessoa pode mexer naquilo. Coloca um outro cadeado do SESM para ter autorização. De novo, que custo que tem? Um pado pequenininho ou cadeado lockout, que daí é plástico e tal. Cara, são coisas que são muito simples de se fazer. E às vezes, de novo, não estou falando mal do estúdio, cara. Estúdio fantástico aqui, viu, amigão? Não é isso. Mas acho que às vezes a gente não olha nos outros ambientes, né? A gente só pensa que é uma grande indústria, mas cabe a gente fazer isso, né? Na nossa casa mesmo, tem um disjuntor lá, cara, tá fechado bem aquela caixinha, uma criança vai chegar perto daquilo, como que tá aquilo, né? Dá essa analisada, tá? Na própria tomada, né? Um aparelho ligado na tomada, né? Exatamente. E aí, todas as ocorrências também, cara, isso é importante. Veja, eu tô falando tudo sem custo, cara. Ou custo muito baixo. Só falei do Tec Segurança aqui. Óbvio que ele vai precisar de investimento depois, em EPI de qualidade e tudo mais, mas ele vai implementar toda a hierarquia. Um outro ponto é, aconteceu ocorrência, e aí? Registra isso. Faz planos robustos, faz plano de ação para evitar reincidência, né? Comunica as pessoas, treina, gera estatística disso, né, Fabião? Tem os nossos KPIs lá, quantos indicadores a gente gera. Por quê? Porque isso te informa, ele fala, ele dá tendência, ó, tal dia vai acontecer tal coisa. Não é isso que ele fala, mas tem uma tendência, pode ser que aconteça. Olha, a gente está melhorando, está piorando. Quais os planos de ação que a gente fez para evitar a reincidência disso? E, cara, por último lugar, acho que a regra inicial é, aí vai parecer até lover demais, né? Ame as pessoas, cara. Trate as pessoas como se fossem filhos e pais. Aí não tem como você fazer um negócio, eu vou fazer lá, deixa o peão lá se lascar. Eu gostei do livro ali, Memórias de um Peão. Deixa o peão se lascar lá, que, cara, é ele que vai colocar em risco. É uma família, cara. Às vezes ele sustenta uma família. Quando a gente falou de 2.500 pessoas, eu me sinto até mal, porque eu não sei o número exato, de 2.464 pessoas. São 2.464 famílias que foram afetadas, né? Quando a gente fala de número, é muito desumano, né? Cara, na hora que você começa a pensar, cara, são famílias, velho. Imagina você perder alguma pessoa na sua família por conta desse acidente de trabalho. O cara foi pra ganhar o pão dele, velho. E não voltou. Então, assim, acho que é uma questão de você olhar do lado... É emocionante mesmo falar isso, porque se você olhar do lado pessoal, cara, você não consegue fazer o negócio de qualquer jeito. Você vai fazer para resolver. Se você não conseguir, é porque você tem alguma limitação, né? Você é humano e tudo mais. Mas eu acho que tudo isso aqui não tem custo. Custo é tempo, paciência e achar que é importante o assunto. Né? É isso, cara. Mais que isso aqui, acho que vai entrar em outros assuntos. E você, Fabião? Eu queria agradecer o convite. Acho que o tema é importante, né? E é até bom porque o pessoal fica conhecendo um pouquinho do que a gente faz, né? E assim, precisando de qualquer coisa, treinamento, conte com a gente. Beleza? Tem os contatos, qualquer dúvida, né? Contato com a gente lá, joão.moretti@cnpem.br. É o SESMIT, @cnpem também, que aí todo mundo sabe. Que nem poderia dizer, a Liga da Justiça, né, cara? Você apertou, tocou o telefone, cada um sai para um canto, né, cara? Não, às vezes algum profissional que já esteja na área tenha menos experiência que a gente, ou tenha mais também, cara. A gente não sabe tudo, ninguém quer encerrar assunto nenhum aqui, né? A gente falei alguma besteira, me corrige, pelo amor de Deus, também não é por esse caminho que a gente
Vim aqui, o especialista do CNPq, grande coisa, cara. A gente vai, daqui uns anos tá tudo embaixo da terra e ninguém leva nada no caixão junto, né? Mas assim, se alguém quiser, tiver dúvidas, alguma coisa, entre em contato. A gente tem o prazer de ajudar mesmo, não tem crise nenhuma, cara. A gente mantém contato. Quiser visitar também lá, né? Se for um profissional da área, venha. A gente vai ter prazer de receber. Óbvio, marcando bem, porque você viu que o telefone não para, então tem que... Né, Pedro? A gente tá umas 2 semanas tentando achar esse horário aqui. Mas agradeço imensamente, cara. Muito bom conversar desses assuntos, né? É a minha vida, é a minha profissão. Sim. E tenho muito tesão nisso. E para mim é importantíssimo trazer esse olhar global do assunto, né? Não, vem o cara falar de EPI. Não é de EPI que a gente fala. O fiscal. O fiscal, o prefeito. Polícia. Eu já ouvi isso, a polícia. Mamãe não quer ser prefeito, né, Fábio? É o que prende e o que solta. Tá certo. Massa, legal. Valeu de novo aí, então, pelo presente de vocês. Valeu, Pedrão. Obrigado. E pra galera que tá ouvindo, sigam a gente nas redes sociais, ouçam aí o podcast, YouTube, Spotify, enfim, onde você preferir. E logo mais teremos novas conversas aí. A gente espera poder continuar o diálogo. Valeu, pessoal. Valeu. E é isso aí. Obrigado.